Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de lembrar, ou talvez contar para aqueles que não conhecem, um pouquinho aqui do Free Mind, porque esse evento, esse movimento Free Mind nasceu a partir de um encontro, e um encontro de amor, onde o Dedé Martelli, tá ali os dois irmãos do lado do Paulo, o Dedé é esse que chegou agora. O Dedé Martelli, que é um profissional renomado, pai de família e uma pessoa fantástica, encontrou-se, deparou-se com um morador na rua, usuário de drogas, e ali o coração dele se moveu. Dentro da minha fé, tenho certeza que isso foi impulsionado por Deus. E a partir daquele encontro que moveu e comoveu o Dedé, ele passou a se interessar por essa causa e passou pela sua compaixão a servir a todos os que sofrem as questões relacionadas ao uso de drogas. Nós todos aqui que trabalhamos de uma maneira ou de outra, ou que estamos envolvidos nesse mundo relacionado às drogas, seja trabalhando como profissionais, como voluntários, como poder público, como religiosos, ou mesmo, ou principalmente, aqueles acolhidos, atendidos, residentes em comunidades terapêuticas, pessoas que são tratadas pelos CAPs, que são tratadas nos consultórios, na rua. Todas essas pessoas, todos nós temos nosso empenho, a nossa capacidade, a nossa mobilização, mas em algum momento da história apareceu essa dupla aqui, Dedé e Paulo Martelli, e trouxeram um colorido novo para tudo isso, porque eles são grandes articuladores e mobilizadores de pessoas. E eu pessoalmente, recentemente, tive uma experiência que o Dedé promoveu na minha vida, muito importante, que me deu uma motivação maior ainda. Eu sou voluntário do Instituto Padre Haroldo há 20 anos, há 6 anos como presidente, e sou vice-presidente da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Só deixo uma mensagem para vocês, uma mensagem importante, que vocês preparem as suas mentes, mas principalmente preparem os seus corações para tudo que vai ser vivenciado, tudo que vai ser falado, as ideias que vão ser expostas, as imagens, daqui até domingo, porque nós estamos diante aqui, como diz o padre, o segundo maior problema da humanidade, ou talvez o primeiro, e nós precisamos de sabedoria, precisamos de conhecimento, mas precisamos de muito amor e sentimento para buscar soluções e encarar essa problemática. Queria só encerrar saudando a todos os membros da mesa, mas queria fazer isso na pessoa da Sandra, que é a representante feminina, mais a garotinha aqui, a Sandra, que é a nossa querida primeira-dama aqui em Campinas, e que tanto apoia causas diversas aqui em Campinas, o papel de primeira-dama, especialmente que a gente é muito grato por todo o apoio que ela dá às obras do Instituto Padre Haroldo. Obrigado pela atenção e bom evento para todos. Bom, eu sou João Paulo, pediatra, e o que está fazendo um pediatra aqui, né? Eu comecei a trabalhar com tabagismo e tornei o Hospital Universitário Ambiente Livre do Tabaco em 2005. 2005 não tinha lei ainda, né? A lei foi em 2009, então arrumei muita encrenca, muita inimizade por proibir que os médicos fumassem atendendo, e assim foi. Montamos um ambulatório antitabágico lá no hospital, que funciona até hoje, e aí comecei a atender no consultório coma alcoólico aos 14 anos de idade, que é a fatídica festa de 15 anos, onde a molecada já acha que pode, e aí acaba se embebedando, e nós chegamos a ter até 3% de óbito na primeira intoxicação alcoólica. Aí comecei a atender também mães trazendo filhos com uso de maconha, e acabei internando 4 adolescentes com surto psicótico por uso de maconha. Então eu vi que o pediatra precisa se envolver nessa história, porque a coisa está começando muito cedo. Aos 10 anos de idade já estamos utilizando todas as drogas.
E aos 17 anos a gente tem 25% já experimentou o tabaco, 60% já experimentou o álcool, 20% já experimentou a maconha e 5% já experimentou o crack. A minha luta na área médica é colocar esse tema nos congressos de pediatria. Em outubro nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Pediatria, onde vamos ter a primeira aula de droga num congresso pediátrico. E o ano que vem o Congresso Paulista de Pediatria, onde vamos ter 2 aulas sobre drogas para os pediatras. Os pediatras precisam aprender a fazer a prevenção e a discutir com o seu paciente, com a sua família, o assunto das drogas. A prevenção é o único caminho que vai nos ajudar a diminuir essa problemática toda. A área governamental atua muito na ponta do iceberg e nós temos que trabalhar a prevenção. E para mim é um prazer ter encontrado todo esse pessoal que está aqui e estar trabalhando através de um programa de prevenção de droga no ensino fundamental 1 e 2, porque 30% de quem vem ao meu ambulatório parar de fumar vem por causa dos filhos. E esse projeto nós conseguimos aumentar a discussão do assunto de drogas nas famílias, através de material que as crianças levam para casa. E isso é muito importante. Bem-vindo todos e é um prazer para mim estar aqui. Obrigado. Okay, thank you, Paulo. Good evening, everybody. Boa noite a todos. I'd like to thank Paulo and Dede Martelli and Father Geraldo Ram for inviting me again to the Free Mind Conference. Ele agradece ao Paulo e ao Padre Haroldo por ter convidado à conferência. Okay. I'm very fortunate to have been able to attend every Free Mind Conference. Ele está lisonjeado por atender mais uma Free Mind conferência. As you know, Free Mind is a very important movement. Como vocês sabem, a Free Mind é um importante movimento. I am pleased to announce that there are other countries around the world that have movements similar to Free Mind. Ele tem o prazer de anunciar que outros países também têm esse mesmo movimento do Free Mind. Last month in July, Thailand hosted a conference for prevention and treatment workers similar to Free Mind. O mês passado, em julho, houve um evento na Tailândia parecido com esse, que também tem o objetivo da prevenção e do tratamento das drogas para as pessoas. Over 2,000 people attended that event. Mais de 2.000 pessoas atenderam a este evento na Tailândia. In November, Mexico will have an event similar to Free Mind. Em novembro, o México vai ter um evento similar a este. South Africa just finished their Free Mind event this past June. A África do Sul acabou de ter um evento similar a este também. So the question is, why are these movements very important? A questão é, por que esses movimentos são tão importantes? We are living in a time where there is a great debate about drugs going on in the world. Existe um grande debate acontecendo no mundo sobre as drogas. Okay. There are groups who want to legalize all drugs. Existem grupos que querem liderar a luz no fim do túnel para as drogas. There are other groups that want to put in prison anyone who uses drugs. Existem grupos que querem libertar as pessoas das drogas. But we know there is a smarter approach to take. Mas existe viés a ter. Existe uma solução. That approach is more prevention and more treatment. Essa solução é mais prevenção e mais tratamento. We have 40 years of studies and evidence that shows that prevention and treatment is very effective. Existem estudos que 40 anos, estudos de 40 anos que a prevenção e o tratamento são eficazes. Organizations like Free Mind that speaks in a positive way for prevention and treatment.
Organizações como a Free Mind, que fala de uma maneira positiva sobre as drogas e esses movimentos, are needed to take part in the great debate going on in the world. Fazem parte deste movimento, desses grupos, para continuar esse debate no mundo. I'll speak more about this on Saturday. Ele vai falar mais disso no sábado. Once again, it's a pleasure to be back in Brazil with every one of you here. Mais uma vez, é um prazer estar no Brasil com todos vocês aqui. Thank you. Obrigada. Boa noite. Nós estamos com sono, né? Boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui no Free Mind. Conheci Dedé Martelli e o Paulo Martelli desde o primeiro momento, né? Tivemos uma grande reunião que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu também não, Zé. E eu quero colocar para vocês, estou aqui como presidente da Confederação Nacional de Comunidade Terapêutica, né? Onde há 4 anos conseguimos várias ações e culminou com o marco regulatório, conseguimos a unidade, né, das principais federações, FEBRAC, FENOC, Cruz Azul, FETEB, FNCTC, né? E as instituições estão buscando se unir em todos os sentidos para mostrar o grande serviço que temos. Mas é muito mais do que isso que eu gostaria de falar com vocês. Gostaria de falar com vocês que unidade e organização funciona. Quero deixar bem claro para vocês que recuperação funciona. Me falaram um dia que eu não devo falar, mas eu nunca posso esquecer de onde saímos. Há 31 anos atrás, conheci o Padre Haroldo. A única coisa que eu sabia fazer era roubar e matar. Hoje eu sou terapeuta, sou especialista em sincronicidade e reorganização do ser, né? Mas vem depois dos 25 anos de idade, que a programação funciona. Quantos aqui foram recuperados em comunidade terapêutica que poderiam levantar a mão? Funciona, tá certo? Então, uma pessoa que sabia roubar, vender droga e matar, hoje foi eleita pelas instituições como presidente e representando-as no Brasil todo. Funciona, mas funciona se seguirmos corretamente a palavra que Deus nos deu. É isso que esses irmãos estão colocando para nós. Que não adianta eu ter um programa, não adianta eu ter um processo, um conhecimento, se eu não tenho Deus dentro do meu coração. Se eu não lavar Deus dentro daquilo que eu faço. Eu aprendi a conhecer mais Deus ainda quando eu conheci o Dedé e o Paulo. Se não fosse Deus, eu não estaria olhando para vocês. Mas lógico que teve uma programação de todos os passos, teve uma programação de comunidade terapêutica, teve um processo de organização que nós conseguimos colocar dentro do marco regulatório. Então está na hora de mostrar para todo o Brasil que comunidade terapêutica funciona. Que comunidade terapêutica não é uma coisa como costumam mostrar. Então está na hora, convocando nesse momento, convoco a todos vocês, de mostrarmos o bom serviço que fazemos. O Free Mind está mostrando um serviço de unidade. Aqui nós temos todos os serviços. Aqui nós temos a rede aqui dentro, que deveria funcionar lá fora. Aqui nós temos profissionais. Tem profissional de CAPS aqui? Levanta a mão. Tem, está aqui, está ali, está lá. Funciona. Não funciona da tua lá? Funciona. Né? Temos trabalhos de prevenção maravilhosos que estão acontecendo no dia a dia. Né? Então o que está faltando é a gente tirar a nossa tese, que a minha tese é melhor do que a sua, o meu trabalho é melhor do que o seu, a minha organização é melhor do que a do outro. O dia que nós conseguirmos tirar essa roupa do melhor que eu sou,
em vez de ensinar a ser, a partir do momento que eu ensino a ser, eu sou mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Então temos que sair daqui, aproveitar esse grande momento que o Free Mind está proporcionando para o Brasil e para aqueles que têm consciência que a unidade funciona, aqueles que têm consciência que recuperação funciona, porque senão vamos ver o que está acontecendo hoje e amanhã. Hoje eles se liberam o porte do uso da droga. Para mim, como traficante que fui, era maravilha. Ia faltar um bocado de soldado na rua e ninguém ia ser preso. Mas nossas famílias vão sofrer, nossos filhos vão sofrer. Então precisa de cada vez mais a nossa unidade. Coloque dentro de você: eu só consigo ser se eu tenho mais um do meu lado. E boa noite. Obrigado. Juan, Clarice, a nossa é bilíngue, hein? Sentiu aqui? Ele é chileno, ficou caro para nós. Ela vai falar aí, quando o senhor falar. Deixa, por favor. Nosso prefeito Jonas, por gentileza, uma salva de palmas para o Jonas. Buenas noches a todas y a todos. Espero me entiendan. Sí. Traigo un saludo de la FLAT a todas las comunidades terapéuticas del Brasil. Campinas para la FLAT es muy importante. Hace 32 años nació aquí la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Y hoy día tenemos asociados 19 países con más de 2.000 comunidades terapéuticas, y en Latinoamérica más de 5.000 comunidades terapéuticas. Creo que un evento como este, y agradezco a Free Mind y a FEBRAT por la invitación, nos permite unir pensamientos, nos permite unir ideas. Se hablaba de los niños, pero hoy día también, aparte de los niños, las comunidades terapéuticas se han abierto a otras personas, mujeres, jóvenes, gente en prisiones, gente que trabaja y a la vez se trata por drogas. Creo que entre la prevención y el tratamiento tiene que haber un vínculo. No pueden seguir siendo mundos separados. Las comunidades terapéuticas, los centros de tratamiento, las escuelas deben unirse en cada barrio, en cada región, para poder crear un mundo mejor para los niños. Vivimos en un mundo de contradicciones. Hoy día se nos ha llevado a discutir acerca de la marihuana. Hemos sido forzados a discutir acerca de la marihuana. Yo no quiero discutir acerca de la marihuana. Lo que yo deseo y las comunidades terapéuticas desean es un mundo mejor para los niños. Y creo que eso requiere de una discusión mucho más profunda que espero se dê en este congresso. Muchas gracias. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado por acreditar na nossa lição. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E eu costumo dizer sempre para o meu irmão que em qualquer lugar que tem 10 ou mais pessoas que lidam com o assunto drogas, a única certeza que eu tenho, prefeito, é que todas sabem muito mais do que nós com relação a esse assunto. Portanto, o que nos traz aqui não é o conhecimento, o que nos traz aqui é o amor. E o amor é um amor de compartilhamento. Agradecer em tão pouco tempo tantas pessoas
é muito difícil. Seguramente eu cometeria algum equívoco e deixaria de falar alguém que fosse importante nesse processo todo. Mas eu gostaria de começar agradecendo, em primeiro lugar, a nossa equipe. A nossa equipe que é composta de pessoas que já tiveram o problema da dependência química e que hoje, do outro lado da trincheira, estão lutando contra isso. Isso para nós é um grande orgulho, porque a nossa equipe sabe o que as pessoas que viveram isso e que vivem isso, as pessoas trabalham com muito mais vontade para que outros não vivam esse problema. Então, a nossa equipe, eu gostaria aqui que cada um de vocês se sentissem abraçados. Essa equipe que tão bem é coordenada pelo Paulo. Se eu sou o inspirador, a inspiração não valeria nada se não houvesse a operação. E o Paulo é a operação. Eu disse no segundo Free Mind que não existiria o Free Mind se não fosse o Paulo. E não existiria o Free Mind se não fosse o Paulo. Isso eu quero deixar muito claro para vocês. Eu só iniciei num sentimento, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho para vocês, mas desse sentimento em diante, a operação e a inspiração e a disciplina da operação construiu tudo que nós somos até hoje. E isso, meu irmão, eu devo a você e te agradeço do fundo do meu coração, porque o meu sonho se tornou o seu sonho e o nosso sonho está virando o sonho de muitas outras pessoas. Eu queria pedir uma salva de palmas para ele. Eu te amo muito. E o meu segundo agradecimento não poderia deixar de ser para o Padre Haroldo. E esse agradecimento que eu faço para o Padre Haroldo, eu quero estender ele para o Carlos Alberto, que está ali. Eu peço que o Carlos se levante, por favor. Carlos Alberto, que foi presidente do Amor Exigente, da Federação do Amor Exigente, foi quem, quando eu procurei, me levou até o Padre Haroldo para que eu pudesse conversar com o Padre Haroldo. O Padre Haroldo nos acolheu, o Padre Haroldo nos adotou, o Padre Haroldo acreditou na gente, mas mais do que acreditar na gente, acreditou no nosso coração, naquilo que nós sonhávamos. E tudo que hoje existe graças à confiança que o Padre Haroldo depositou em nós e que depois disso foi sendo construída com toda a rede de pessoas ligadas ao setor de drogadição que hoje nós servimos. A que pese nós muito pouco conheçamos, nós servimos. Quando há uma luta, uma demanda, uma necessidade, nós estamos aqui para servir. E eu quero dizer para vocês que o Free Mind nasceu de uma transformação. Foi a transformação do medo e do desconhecimento em amor. O medo foi o primeiro sentimento que eu tive ao encontrar naquela noite aquele irmão de rua, que hoje eu chamo de irmão, antes chamava de morador. E o desconhecimento do que o fez chegar até ali causou dentro do meu coração uma inquietude para que eu pudesse conhecer o que se passava com ele. Por trás dele eu descobri coisas maravilhosas. Por trás dele eu descobri transformação. Por trás dele eu descobri que existe um setor que trabalha, que luta, muitas vezes mesmo, sozinho, contra tudo e contra todos, para às vezes tentar salvar a vida de uma pessoa e de recuperar a vida de uma pessoa. Muitas comunidades terapêuticas, fazendas de recuperação, do porte como do Padre Haroldo, como do Frei Hans, da Fazenda Esperança, elas têm acesso a muitas coisas, mas muitas outras pequenas. E eu descobri que no Brasil são mais de 5.000, vivem do sofrimento, vivem da dificuldade e vivem basicamente do amor e do desejo de transformar as vidas das pessoas. Portanto, o Free Mind, ele nada mais é do que amor. E é um amor que nós, que eu e o Paulo e os nossos parceiros acreditamos que pode transformar as relações. Dr. Márcio, nós acreditamos no amor como um transformador de relações. Relações que são necessárias para que as coisas andem no setor como é o setor de drogadição. A gente pode falar que as entidades
elas precisam e devem se relacionar com as outras entidades. Se não houver amor, não vai haver cumplicidade. E se não houver amor, vai haver ciúme. E se não houver amor, vai haver disputa. Portanto, o amor, ele tem a capacidade de transformar as relações das entidades com as entidades. O amor também pode transformar as relações entre governos municipais, estaduais e federal com as entidades. As entidades prestam um serviço maravilhoso, aonde os governos muitas vezes não podem chegar. Se não houver amor nessa relação, essa relação se torna uma relação de dependência. E nós não precisamos de relação de dependência, nós precisamos de relação de parceria. Se as entidades precisam dos dinheiros dos governos, os governos precisam da competência, da qualidade, do conhecimento das entidades. Esses dois pontos precisam de amor. Da mesma forma que a sociedade também precisa ter amor para se relacionar com as entidades. Porque a sociedade vê o irmão de rua, vê o dependente químico com preconceito, com medo. Essa é a grande verdade. Como eu via, o amor transforma a relação da sociedade com as entidades. São relações que estão no nosso meio, que pairam no meio de nós. Aqui, o Free Mind, com o amor, se tornou um espírito de unidade. Unidade em Deus, Beto. Naquele Deus que nós conhecemos, naquele Deus que nós acreditamos e naquele Deus que é capaz de transformar. E num e-mail que eu escrevi uma certa vez para algumas pessoas, eu escrevi algo que está lá na frente. A unidade não se constrói com maioria, a unidade se constrói com consenso, e o consenso só vai existir se houver humildade, se houver serviço a Deus e se houver renúncia. Nós nunca vamos chegar no consenso se a nossa verdade valer mais do que a verdade do outro. O Free Mind é isso. O Free Mind nasceu para servir todo o setor de drogadição, mas o Free Mind nasceu para falar para a sociedade, para dizer para a sociedade que existe um problema e que esse problema precisa do envolvimento dela. Eu tenho uma filha chamada Maria Eduarda, como a Maria Eduarda que está sentada ali. Eu tenho a Maria Eugênia e eu tenho o José Eduardo Júnior. O Paulo tem o Leonardo, o Paulo tem o Guilherme. Nós temos a graça de termos os nossos filhos longe das drogas. Isso não quer dizer que esse problema também não é nosso. Esse problema também é nosso. E o Free Mind veio para dizer para a sociedade, para prevenir a sociedade da dor que a droga pode causar para um dependente, para uma família. Uma família não tem noção da dor que ela pode viver se um filho seu estiver no meio da dependência química. As crianças estão ali, no meio dessa mesa que foi montada longe de um protocolo, porque o Free Mind não é protocolo, o Free Mind é amor. E eu vou dizer uma coisa para você, Sérgio, do fundo do meu coração: qualquer tipo de mudança que seja feita com relação à descriminalização, ou se for feita com relação à liberação de qualquer tipo de droga, eu vou dizer para você que se a sociedade se movimentar e se a sociedade cuidar dessas crianças que estão sentadas ali, não tem problema nenhum, porque seguramente elas vão ficar longe das drogas, e mesmo que elas sejam liberadas, elas vão saber que essas drogas fazem mal. Temos que lutar contra isso, temos que emprestar a nossa voz. Vocês principalmente precisam levar da maneira que acharem melhor, mas o que nós precisamos de verdade é colocar peso na palavra amor. Amar uns aos outros como Deus nos amou. Amar com profundidade, amar verdadeiramente, colocar nas mãos do Senhor um coração que muitas vezes pode estar machucado. Eu escutei um dia de um sacerdote algo que me marcou muito, e com isso eu vou terminar. A nossa formação é terrena, ela tem a fraqueza é inerente ao ser humano, todos nós temos. A força do Espírito Santo, ele vem do alto. Se nós tivermos a força do alto, a força de Deus, da espiritualidade,
nós vamos poder deixar o nosso autodomínio, para usar o nosso autodomínio, para que o nosso autodomínio nos ajude a fazer as escolhas certas. Muitos desses que levantaram as mãos aqui, diariamente acordam e fazem as escolhas que fazem para ficar longe das drogas. O Free Mind quer dizer a vocês, a cada um de vocês, que tem a vida de vocês ligadas a esse setor, nós só queremos dizer para vocês que nós os amamos. Nós os amamos, nós os respeitamos e nós acreditamos que toda a sociedade deve olhar para isso. Muito obrigado e que vocês tenham um grande evento e muito obrigado por confiar na gente. Bem, boa noite a todos. Boa noite. O Padre Haroldo reclamou da troca aqui, disse que estava melhor antes que a minha esposa sentada aqui, né, Padre? Ele gosta muito dela e isso me deixa muito feliz. Cumprimentar minha esposa Sandra, que está aqui com a gente, o vereador Vinícius Gratti, vereador Luiz Carlos Rossini, dizer da importância, viu, vereadores, de vocês estarem participando. Eu sei que vocês estão aqui não só no cargo de vereador, mas tem uma trajetória nessa questão também do combate, da prevenção e do acolhimento na questão das drogas. E Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, dizer da alegria de recebê-lo na nossa cidade. O Dr. Márcio, pessoa atuante, estava conversando comigo ali, esteve lá em Brasília, no STF, lá defendendo contra essa questão que estão querendo descriminalizar, né? Me passava ali um parecer dele sobre essa questão, acho que depois ele vai falar um pouco sobre isso. O Beto, o nosso amigo Luiz Roberto, presidente, vice-presidente da FEBRACT, está aqui conosco também. Beto, alegria tê-lo aqui, participar dessa mesa junto com você, um grande amigo. O Célio Barbosa, presidente também da Confenact. O Juan Palacios, presidente da Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, que não falou aqui. O Tom Brown, Departamento de Estado dos Estados Unidos. Meu amigo Padre Haroldo Ram, presidente, fundador e presidente emérito do Instituto Padre Haroldo e fundador do Amor Exigente. O Dr. João Paulo Becker Lotufo, presidente médico pediatra do Hospital Universitário da USP. José Eduardo Martelli, nosso amigo Martelli, fundador do Free Mind. O Dom Ayrton, nosso arcebispo metropolitano, que nos alegra também aqui com a sua presença. E o Pedro e a Marina, que estão aqui representando as crianças. O Martelli estava me explicando que ele falou que ia chamar aqui as pessoas mais importantes, né? E chamou esse casal de crianças que está aqui conosco na mesa, e eu concordei com ele. Meus amigos, eu queria primeiro, como prefeito, eu sei que tem muita gente aqui que não é de Campinas, talvez até a maioria, né? Então, primeiro, dar acolhida, boas-vindas aqui à nossa cidade. Sejam bem-vindos. E o Martelli, quando esteve lá conosco no gabinete, falando sobre esse evento, eu falei para ele, Martelli, vamos ajudar, porque é muito importante para Campinas receber um evento como esse. E eu queria dizer para vocês que nesse período que eu estou à frente da prefeitura, que eu estou prefeito, eu aprendi algumas coisas. E uma delas é que exercer um cargo nos dias de hoje é, acima de tudo, um exercício de humildade, de compartilhamento, de você conversar com as pessoas, de buscar soluções conjuntas para problemas que são problemas enraigados e que não adianta bater no peito e falar que vai resolver e tomar atitudes, muitas vezes, achando que é o dono da verdade, né? Eu estava ouvindo as palavras ali do Dedé, ele falou isso e eu concordo, que o Rubem Alves, viu, Padre Haroldo, ele falava, Rubem Alves era meu conterrâneo, mineiro, mas também se estabeleceu aqui em Campinas. Ele dizia que no Brasil tem muito curso de oratória e pouco curso de escutatória, que tinha que ter mais curso de escutatória para ouvir, para poder tomar decisões mais compartilhadas. E eu tenho certeza que nesse encontro aqui nós teremos um resultado final muito produtivo. Eu comentava com o Dr. Márcio que eu não tenho dúvida que hoje, se nós formos elencar
uma questão que está enraizada em quase todos os problemas sociais que nós vivemos, a droga seria essa questão a ser pautada, né? Ela afeta a educação, afeta a saúde, afeta a questão da segurança pública. Ela, além do que, o Martelli me falou um dado que, do tempo que demora, não lembro, Martelli, 5 anos, é isso? 6 anos e meio para o pai e uma mãe descobrir que o filho entrou em independência química. 6 anos e meio para a família descobrir. Para descobrir. E certa vez eu ouvi uma coisa também, que pior do que você não saber o que faz, é procurar ajuda em lugar errado. Às vezes a pessoa, quando ela está morrendo afogada, se você jogar um pedaço de ferro para ela, ela se agarra naquele pedaço de ferro e afunda mais rápido. Então eu acredito que momentos como esse, né, é uma grande oportunidade de troca de ideias, de experiências, e para que nós do poder público também possamos ter essa parceria. Eu aqui na minha cidade, eu vivi até eu me lembro, foi uma das primeiras cidades que nós desenvolvemos junto com o governador o programa do Cartão Recomeço. E eu me lembro o dia que nós fomos lançar, o constrangimento que eu passei junto ao governador, porque eu achei que ele seria bem acolhido. Você estava lá, né, Rocinho? E teve um movimento contrário, gente vaiando. Na minha cabeça eu não conseguia entender muito aquilo, né? Porque a gente não estava fazendo nada, é uma coisa de ideia, da pessoa ter uma concepção, de achar que é daquele jeito e não ter uma amplitude de pensamento, de ver trabalhos que estão sendo feitos e que dão resultado. Eu acho que é isso que é importante a gente falar. E falar de fé, falar de amor, a gente não está desconsiderando a ciência. Eu acho que uma não é inimiga da outra. As duas podem caminhar assim, conjuntamente, né? Mas é importante que a gente mostre, e eu acho que esse é um espaço muito importante, o quanto as comunidades terapêuticas têm colaborado para que pessoas recomecem suas vidas, para que pessoas tenham a chance de um recomeço, né? E eu esses dias teve no jornal local aqui uma reportagem contando vida de pessoas, e às vezes aparece na televisão também, vocês devem já ter visto, e todo mundo fala, nossa, que coisa maravilhosa quando vê o resultado de uma vida recuperada. Mas isso tudo não aconteceu de uma hora para outra, tem todo um trabalho feito com aquela pessoa para ela buscar esse caminho, um trabalho alicerçado também na família. Então eu queria hoje aqui, como prefeito, reconhecer a importância desse trabalho que é feito por vocês. Eu tenho uma posição contrária a essa questão da descriminalização, e tem uma outra questão também contrária a essa questão de 11 homens e mulheres legislar por um país de 200 milhões de habitantes. O Supremo não foi feito para discricionar, para legislar, ele foi feito por uma questão de quando existe um desvio do cumprimento da lei. Esse não é o primeiro caso que o Supremo invoca para si, falando que tem lacuna no Legislativo. Eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal. O Legislativo, ele tem 3 tipos de resposta. Tem o sim, o não e o por enquanto não. Se não decidiu, se não existe algo claro na lei, é porque não existe uma unanimidade na sociedade para se decidir por um caminho. Então é muito pouca representatividade, com todo respeito pelo saber jurídico que esses homens e mulheres têm, mas eles invocarem para si uma questão que vai mexer com a vida de tantas pessoas. E como eu disse, não é a primeira vez que isso está acontecendo. Então eu quero aqui colocar o meu posicionamento contrário a essa questão, não por saber que aqui na plateia talvez a maioria, se não todos, comungue dessa minha posição, mas porque eu vejo muito risco em situações como essa do Supremo fazer uma discricionalização, querer fazer uma interpretação daquilo que não está ali no texto da lei. Isso é muito, muito grave e, no meu entendimento, muito perigoso para o andamento da vida social do nosso país. Padre Haroldo, uma honra ter o senhor aqui em Campinas. Eu falo que uma cidade, falo muito isso para as pessoas, a gente precisa fazer obra, a gente precisa
melhorar a vida das pessoas, mas eu falo que a cidade ela é feita de símbolos. E eu queria dizer que Campinas tem um símbolo nessa questão da luta contra as drogas, que é o Senhor, que é a sua vida. Quando a gente fala de Campinas e alguém é desse meio das comunidades terapêuticas, logo alguém me fala, a cidade do Padre Haroldo. Eu falo isso mesmo, a cidade do Padre Haroldo. Então, agradecer por o senhor lá no seu passado ter escolhido sair da sua pátria mãe, ter vindo para o Brasil, ter escolhido Campinas, e mais do que isso, ter a constância de vida que o senhor tem no dia a dia, nas causas que o senhor abraçou e nas vidas que o senhor recuperou. Eu acho que São Tiago diz na carta dele que fala, uma fé sem obras é morta, né? E depois ele fala, me mostre a sua fé, que eu lhe mostrarei as minhas obras, e através das minhas obras eu lhe mostrarei a minha fé. E a sua vida é isso, é uma vida de obras e de fé em prol do semelhante, principalmente daqueles que se encontram muitas vezes no meio de uma desesperança tão grande. Sejam bem-vindos a Campinas, e que esse encontro possa certamente produzir aí um efeito que vai ajudar vocês, porque eu sei que a gente também tem eu falo isso muitas vezes em alguma palavra que algum morador me dá. Eu falo, eu sou prefeito, mas eu não sou diferente de você. Às vezes a gente precisa na vida de uma palavrinha de incentivo para continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então que esse encontro também sirva como um sopro de esperança na vida de cada um de vocês. Boa noite, um grande abraço. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Doutor Márcio. Boa noite a todos. Senhoras, meus senhores, eu vou, já que eu estou em pé, todo mundo está me vendo, não é? O que é que o Procurador-Geral de Justiça está fazendo aqui hoje? Deixa eu explicar bem isso. Primeiro dizer a todos, não é? Iniciando, com licença a todos, pelo Padre Haroldo, a quem eu já peço uma bênção com isso, o Padre Haroldo, o Dr. João Paulo, o Dom Ayrton, ao Pedro e à Marina, isso são as figuras mais importantes da noite, o Dr. Célio, Luiz Roberto, Juan Palacios, Tom Brown, Dona Sandra, e espero ter me referido a todos, Mário Sérgio Sobrinho, promotor de justiça tão competente, que está aqui conosco, o doutor Ismânio, meu colega, subprocurador-geral que me acompanha. E as senhoras e meus senhores, eu vou ser bastante objetivo. Eu vim para cumprimentá-los, para pedir a todos, os senhores e as senhoras, que se envolvam a cada dia mais numa causa como esta e levem adiante o projeto que já vem desempenhando na companhia do Martelli, sob a orientação precisa do Padre Haroldo, enfim, e todas as pessoas da comunidade científica que possa ajudá-los. E assim, fazendo, vocês estarão realizando justiça, no sentido mais exato que essa expressão pode ter, justiça para a vida das pessoas, levando a possibilidade concreta, interferindo positivamente na vida das pessoas, aquelas que necessitam de acolhimento. Eu gosto muito de dizer isto. Justiça nós fazemos no dia a dia, no nosso convívio social. O que nós, os operadores do direito, os juízes e os promotores fazemos são os processos judiciais. Aí um terceiro, o Estado, tentando compor ali algum conflito. Mas nós temos essa capacidade de, com amor, com esse sentimento nobre que o homem é capaz de despertar e que torna tudo na vida muito mais legítimo, qualquer propósito legítimo, realizar a justiça. Cidade de São Paulo, e não é um privilégio da cidade de São Paulo, é um flagelo da cidade de São Paulo, em todas as grandes cidades, registra hoje nas ruas uma população que necessita de acolhimento. São usuários de substâncias psicoativas, sobretudo crack. Quem anda pelo centro da cidade consegue identificar. O que mais me chama a atenção e me incomoda pessoalmente, e muito, é que muitas vezes o ser humano só se reconhece como ser humano ou como seu semelhante quando ele caminha pela calçada. Eu costumo dizer, na calçada as pessoas se cumprimentam,
dizem bom dia, boa tarde, com licença. Os mais antigos até levantam o chapéu. Mas quando o sujeito está sentado na sarjeta, quando está caído na sarjeta, o ser humano passa por ele como se ali já não estivesse mais uma pessoa, como se ali não identificasse uma pessoa, sem pedir licença para se sobrepor ao seu corpo, sem pedir licença para eventualmente nele esbarrar. Porque parece que nós todos perdemos no dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, a capacidade de identificar naquele que está literalmente caído uma extensão de nós mesmos, como se não fosse mais um indispensável, semelhante de todos nós. Eu vim hoje aqui dizer, na condição de Procurador-Geral de Justiça, de uma pessoa que trabalha no Ministério Público, ao lado de promotores de justiça, que de fato fui ao Supremo Tribunal Federal sustentar a não descriminalização da substância psicoativa, muito embora eu reconheça que nós precisamos de mais médico, sem nenhum trocadilho, e menos polícia, para um caso como esse, uma situação como essa. Mas não é razoável imaginar que, estabelecendo uma onda liberalizante do consumo de qualquer substância psicoativa, o Estado brasileiro vai garantir ao mesmo tempo rede de atenção, de saúde pública e de assistência social para quem precisa. E porque há um dado que me parece inquestionável: muitos que têm acesso à droga, só se tem acesso à droga por meio do tráfico de entorpecentes no Brasil, não há outra forma de obtenção, obviamente, de droga. Quem tem acesso à droga, dada a ineficiência do próprio Estado, tende a se tornar dependente, tende a se tornar usuário e dependente. Daí a necessidade de, antes de discutirmos a questão da descriminalização ou não, discutirmos como o Estado, a sociedade civil e todos nós que militamos na justiça vamos acolher esta população, que necessita sim de atenção e de tratamento, mas não inaugurando esta nova fase simplesmente com uma onda liberalizante, como se consumir substância psicoativa não fosse um fator de vulnerabilidade pessoal, como se não fosse uma forma de violação da dignidade da própria pessoa, ou como se fosse algo fruto da própria individualidade, da intimidade ou da vida privada. Não é isto. A indiferença em relação à dor do próximo, me parece, não é um comportamento adequado. A indiferença do Estado em relação a uma população que cresce a cada dia não me parece uma opção razoável. E por isso eu vim aqui também hoje dizer que, a despeito do que pode vir a acontecer no Supremo, como bem foi colocado, ainda que venha a se decidir pela descriminalização, não há problema algum. Nós precisamos, a cada dia, estarmos mais próximos, dialogando. O setor, por exemplo, o Ministério Público, o sistema de justiça, a sociedade civil, as organizações sociais, as instituições que representam as famílias e a própria sociedade, para juntos, com ou sem a participação do Estado, o ideal é que sim, sejamos capazes de ter um salto civilizatório, garantindo a todos, sobretudo os que mais precisam, uma melhor e mais adequada atenção. Sem amor, Martelli, tudo se converte em dor. Sem amor, tudo fica indiferente, não é? Sem amor, não se encaminha um tema tão caro quanto este, porque diz respeito a cada homem e cada mulher que está aqui no nosso território. Eu vim de São Paulo hoje para dar os parabéns, para também dizer muito obrigado e para dizer que aqui eu deposito também, como cidadão, um pouco da minha fé e muito da minha esperança. Uma boa noite a todos. Obrigado, Tomás. Já vou ficar em pé, porque daqui a pouquinho eu devo ir, porque eu tenho já outro compromisso. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui hoje. Nós temos certamente muitas pessoas
envolvidas nas comunidades aqui na Arquidiocese de Campinas e também do Estado de São Paulo. Também aqui represento o Regional Sul da CNBB, que é todo o Estado de São Paulo, que tem um trabalho muito forte com a pastoral da sobriedade. Temos aqui a coordenadora do Estado de São Paulo, da pastoral da sobriedade, que é um trabalho feito com muito carinho, muita disposição também, nessa linha de recuperar as pessoas, de fazer com que as pessoas se entendam melhor como gente, como seres humanos. O grande desafio para todos nós, no final, é reconhecer a dignidade do ser humano. Uma pessoa chega no fundo do poço quando ela perde a sua própria dignidade e ela não entende mais o que ela é. Quando uma pessoa acha que para ela já não tem mais saída, é sinal de que muita gente está passando ao lado dela sem reconhecê-la. Nós precisamos reconhecer nas pessoas, especialmente naqueles que estão caídos, naqueles que estão à margem da vida, reconhecer a sua dignidade. Fazer com que elas se recuperem é ajudá-las na recuperação da sua própria dignidade. Isso tudo que já foi colocado, foi apresentado, acho que é o espírito que vai animar, vai motivar este encontro, esses dias aqui de reflexão, de escuta, como nos foi dito, não tanto de falar, mas de escutar. Acho que o nosso prefeito lembrou muito bem esta atitude. Temos que aprender a escutar mais, a sermos mais humildes, para ouvir as pessoas. E quem quer ajudar, antes de tudo, deve escutar, não fazer. O fazer é um segundo momento. Nós queremos, então, dispostos a fazer alguma coisa, antes de tudo, queremos ouvir, queremos estar atentos para podermos realizar gestos concretos que realizem de fato aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos. Que este projeto do Free Mind seja de fato alguma coisa que penetre o coração das pessoas e que nós sejamos arautos, anunciadores desta boa notícia, dessa novidade para outras pessoas. Como arcebispo dessa região, dessa diocese, agora eu me vejo na obrigação, e é isso que eu vim para fazer aqui, de pedir a Deus que abençoe o trabalho de todos. Quero que esta oração seja uma oração do fundo do coração. Eu vou fazê-la com muita devoção. As pessoas que souberem e quiserem podem acompanhar, mas é a minha contribuição para este encontro. Nós temos que, cada um de nós, temos que fazer aquilo que nos compete, onde Deus nos colocou, não em outro lugar. E se hoje nós estamos aqui, não é um acidente de percurso. Isto aqui é um evento, é uma realização e é algo que vai nos comprometer. Se posso fazer isso, peço licença aos organizadores, se nós pudéssemos ficar em pé, para nos comprometermos conosco mesmos. Hoje nós damos um passo novo neste trabalho, neste fazer algo em benefício das pessoas. Eu vou fazer essa prece de modo muito compenetrado e gostaria que me acompanhassem na medida possível. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A consolação de Cristo que está naquela pessoa caída, dependente, naquela pessoa que não tem mais esperança. Nós somos e podemos ser uma esperança nova para todas essas pessoas. Sejam bem-vindos todos a Campinas e aproveitem bem desta estada aqui e que vocês sejam luzes para iluminar o caminho de tanta gente que está precisando de luz. Uma boa noite a todos. Obrigado. Gente, eu gostaria de conversar com cada um de vocês pessoalmente. Em
impossível. A Bíblia que Paulo mostrou foi oral por muitos anos, porque nenhuma pessoa, a não ser autoridades e sacerdotes, sabiam ler. Afinal, chegou a ser um livro que chama a Bíblia. Por que eu falo isto? Porque oralmente é a maneira em que nós geralmente aprendemos. E é neste Free Mind que Dr. Paulo e Dr. Dede fizeram um milagre para começar e receber tantos de vocês. Eu vou dar um exemplo e parar. Desculpe, é pessoal, mas tem um ponto. Digamos, 35 ou 40 anos atrás, nem sei, eu comecei a trabalhar com os pais, porque vivia com os jovens em recuperação. Por 2 anos, fielmente, cada terça-feira, na Igreja das Dores, eu estava lá e chegaram 4, 5, 8, uma dúzia de pessoas. Em 2 anos de trabalho, olha a diferença agora. Olha. Quero dizer parabéns a vocês. Nós vimos Jesus no burro. Quando você lê o fim do livro Apocalipse, você vai ver Jesus montado num cavalo branco. E na roupa dele está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Este mundo de droga vai acabar. Eu vivia grande coisa de ter idade e que eu vejo, a pessoa vê muitas coisas do mundo. Eu lembro quando nenhuma pessoa falava sobre drogas. Álcool, delinquências juvenil, sim, mas drogas, nada, nada, nada. Agora é drogas e vamos conquistar, porque também a Bíblia termina, vai ter novos céus, novas terras em justiça, e assim como não tínhamos drogas antigamente, futuramente, por causa de vocês e todas as pessoas aqui, nós não vamos ter este submundo de álcool e drogas que está destruindo tantas pessoas. Um prazer estar com vocês, com muito amor,